Om Sadashivasamarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Om. Verso número 31. Avyaktanamni Paramesha Shaktihi Anadya Vidya Trigunatmika Para Karya Numeya Sudhyaiva Maya Yaya Jagat Sarvamidan Prasuyate. O professor está respondendo às 7 perguntas do aluno. Delas, ele agora está lidando com a 5ª e 6ª perguntas. Kaha Asal Anatma, o que é Anatma? E Kaha Atma, o que é Atma? Esses são os 2 fatores básicos que precisamos entender primeiro. Uma vez compreendidos, as outras 5 perguntas podem ser facilmente respondidas, pois todas se baseiam em Anatma e Atma. Bandha, ou a escravidão, se baseia nesses 2 fatores. Moksha também se baseia em sua discriminação. Portanto, o professor abordou o primeiro tópico, que é a 5ª pergunta do aluno. Primeiro, ele fala sobre o corpo como Anatma, embora o mundo inteiro também seja Anatma, o não eu. Mas sobre o mundo dos objetos, não há debate ou confusão. Não é uma questão controversa. Somente no caso do corpo há confusão. Assim, primeiro, ele está lidando com o corpo, o Anatma, visto que o corpo é confundido por nós como Atma. E ele divide o corpo em 3 camadas: Sthula Shariram, Sukshma Shariram e Karana Shariram. Estamos vendo cada uma delas. Primeiro, o corpo físico grosseiro e visível, Sthula Shariram, foi explicado no verso 27, corpo com o qual todos estamos familiarizados. Depois, Sukshma Shariram, o corpo sutil, que é invisível, foi mencionado nos versos 28, 29 e 30. E depois, a partir do 31º verso, estamos vendo Karana Shariram, o corpo causal. Mas antes de prosseguir, eu gostaria de adicionar uma observação. Ao comentar o verso 29, que possui 3 linhas, deixei de fora a 3ª e última linha do verso. Então, primeiro, gostaria de lidar com isso. E depois, vamos ao Karana Shariram. No verso 28, Sukshma Shariram foi descrito, o que vimos detalhadamente. É um conjunto de ferramentas composto por Jnanendriyam, Karmendriyam, etc. E no verso 29, o autor adiciona uma nota sobre o corpo sutil. Esta nota é Svapno Bhavati Asya Vibhakti Avastha. Há um estado particular de experiência, especialmente associado a Sukshma Shariram, o corpo sutil. Portanto, temos 3 corpos e também 3 estados de experiência. Cada estado de experiência está conectado a um dos 3 corpos em particular. O corpo físico está associado ao estado de vigília. O estado de vigília não é possível se não nos identificarmos com o corpo físico. Portanto, Sthula Shariram e Jagrat Avastha estão conectados. Agora, neste verso 29, 3ª linha, o autor conecta Sukshma Shariram com o estado de sonho, Svapna Avastha. Portanto, ele diz Asya Sukshma Sharirasya. Em relação ao corpo sutil, Vibhakti Avastha, existe um estado distinto. Vibhakti aqui significa Vibhajaka, discriminador, específico. Aqui, Vibhakti não se refere à gramática, Prathama, Dvidiya, etc. Aqui, Vibhajyate, Anaya iti Vibhakti, um estado distinto. E o que é isso? Swapna Avastha. Embora o Sukshma Shariram também seja necessário para o estado de vigília, ele está especificamente conectado com o estado de sonho, porque o sonho é exclusivamente uma projeção da mente, que pertence ao Sukshma Shariram. Não utilizamos nosso corpo físico para sonhar. As experiências que temos no estado de vigília são registradas na mente.
registradas de muitos estados de vigília passados, não apenas do Janma atual, mas também em todos os Janmas anteriores. Tudo o que vivenciamos é armazenado na forma de Vasanas, se você lembra do Tattva Bodha. Todas essas impressões registradas, de acordo com a lei do Karma, são ativadas durante o sonho. E o Sukshma Shariram, a mente, ou Chitam, a memória, projeta um mundo interior de objetos e experiências. Eles nada mais são do que pensamentos. Já vimos isso antes. E como o Sukshma Shariram contribui para o nosso estado de sonho, o sonho é chamado de estado específico associado ao Sukshma Shariram. O professor menciona que Swamatra Shashena Vibhati Yatra. Yatra significa Swapnavasthayam, durante o sonho. Vibhati, brilha. Temos que adicionar Atma ou Jivatma, o eu individual. Vibhati, brilha, associado a Swamatra Shashena. Swamatram significa Sukshma Sharira Matram. Por que apenas o corpo sutil? Porque Sthula Shariram, o corpo físico, é deixado na cama. E somente Sukshma Shariram está vivo e funcionando durante o estado de sonho. Shesha significa como o restante. Portanto, Shesha Bhuta Sukshma Sharira Matrina. Assim, com o Sukshma Shariram apenas, Atma brilha durante Swapna Avastha. Portanto, Swapna é o estado específico associado ao Sukshma Shariram, ou Linga Shariram, corpo sutil. Esta é a terceira linha do verso 29, que eu perdi na última aula. Agora, estou voltando ao verso 31. A partir deste verso, o Karana Shariram está sendo definido. 3 sólidos versos. Os 3 versos são pesados. Tentarei o meu melhor para explicar. Você também tente o seu máximo para acompanhar. Para explicar Karana Shariram, Shankaracharya nos leva a uma condição anterior à origem do mundo em si. É um estudo cosmológico temporário. Antes que o universo evoluísse, incluindo o tempo e o espaço evoluíssem, havia uma condição. Nessa condição, todo o universo deve ter existido em forma potencial. Expliquei isso na última classe. Estou recapitulando agora para poder prosseguir. Antes de sua origem, o universo existia. Porque se não houvesse nada, do nada o mundo não poderia ter evoluído. Isso se tornará a Satkaryavada do Nayayika Darshanam, o que não aceitamos. O universo estava lá em forma de semente. Por universo queremos dizer 4 fatores: Sthula Shariram, o corpo denso; Sthula Prapancha, o universo denso; Sukshma Shariram, o corpo sutil; e Sukshma Prapancha, o universo sutil. Esses 4 fatores juntos formam o cosmos. Esse cosmos inteiro deve ter existido em forma de semente. E deve ter tanto o Karana Shariram, no qual nossos corpos estão em forma potencial, quanto o Karana Prapancha, no qual o universo está em forma potencial. Portanto, a forma de semente do universo é Karana Shariram mais Karana Prapancha. E a forma de semente total é chamada Avyaktam. Avyaktam significa imanifesto, não disponível para revelação sensorial. Indriyaihi na vyajayate iti avyaktam. Portanto, Avyaktanamini, o imanifesto no qual tudo existe, mas em uma condição indiferenciada. Dei um exemplo retirado da Chandogya Upanishad. Como em uma semente de banyan, não vemos nada. Mas nessa semente invisível, todas as diferenciações existem em forma potencial, que evoluirão no devido tempo. Raiz, tronco, galho, folhas, flores, frutos, etc. Estão todos ocultos nessa semente invisível. Então, para colocar em linguagem moderna, a cópia eletrônica, soft copy, do universo é chamada de Avyaktam. Avyaktanamini. E também dei mais 2 palavras.
O Karana Prapancha, a versão potencial do universo, é geralmente chamada de Maya, e a versão potencial do nosso corpo é chamada Avidya. Uma diferença convencional. É mais uma convenção. Mas essas duas palavras também são intercambiáveis. Mesmo a diferença entre Maya e Avidya, Karana Prapancha e Karana Shariram, não podemos experimentar em Avyaktam. Não podemos apontar, isto é Karana Shariram e nesta parte está Avidya. Não se pode falar sobre partes. Assim, a divisão entre Karana Shariram e Karana Prapancha, Avidya e Maya não é possível. A diferenciação não é possível. Estamos falando sobre eles no estado de vigília, após a criação. Mas no estado Avyakta, há apenas um vazio total. Então, Avyakta Namani. E a próxima palavra que ele introduz é Paramesha Shaktihi. Portanto, este Avyaktam consiste em Maya e Avidya, Karana Prapancha e Karana Shariram. Também é chamado de Shaktihi, poder de Deus. Parameshaha significa Parameshwaraha, o Deus Supremo. Shaktihi significa o poder ou potencial. É chamado de poder porque, com a ajuda deste poder, Bhagavan traz à tona, lança fora o universo inteiro, consistindo de Prapancha e Shariram, o universo e os corpos. Bhagavan não cria este universo de acordo com seu capricho e fantasia. Ele já está lá como Avyaktam, em forma potencial. Eles são apenas ativados ou atualizados, não aleatoriamente, mas baseados inteiramente na lei do karma. O Karana Shariram de todos os Jivas, número infinito de seres vivos, seres humanos, animais, plantas, insetos, vírus, incluindo o corona, todos existem no Avyaktam. E qual deve se manifestar em qual momento não é um evento acidental, mas tudo é governado pelo Sanchita Karma de cada Jiva. E quando há um vírus afetando toda a Terra, é por causa do Sanchita Karma total de todos os seres vivos, Samashti Sanchitam, que agora se torna Samashti Prarabdham. Portanto, o Avyaktam é chamado Paramesha Shaktihi, o poder de Ishvara, poder que Ishvara usa para manifestar o universo, totalmente de acordo com a lei do karma. Portanto, é chamado Paramesha Shaktihi. E qual é a definição de Ishvaraha, ou Deus, neste contexto? Referimos-nos a um Vishnu sentado em um lugar? Ou um Brahmaji sentado em outro lugar? A palavra Paramesha, neste contexto, deve ser entendida corretamente. Não se trata de um Deus personificado sentado atrás das nuvens, porque estamos falando de uma condição anterior à origem do tempo e do espaço. Aqui não há questão de espaço para dizer Bhagavan está aqui, ali ou em outro lugar. Todas essas palavras requerem espaço. Então, as versões iniciais e usuais de Deus temos que esquecer. Todas são para alunos júniores. Agora chegamos ao Vedanta. Somos seniors. Ekarupa Ishvara, temos que esquecer. Anekarupa Ishvara, temos que esquecer. Porque não há formas ou cores. Krishna, Rama, não falamos disso. Parameshaha significa a consciência sem forma, eterna e onipenetrante, sobre a qual já falamos antes. As 5 características, nunca se esqueça. Se você não se lembrar da consciência de 5 características, quer você esteja em apuros ou não, eu estarei em apuros. A consciência de 5 características, eterna e onipenetrante, é chamada Bhagavan. Devemos lembrar que, para o hinduísmo, o Deus Supremo é a consciência. Todas as outras versões de Deus são temporárias, usadas como degraus para o devoto. Então, quem é Deus? Consciência. E o que é Avyaktam? A forma potencial de matéria e energia, que é vista como o poder de Bhagavan.
Portanto, a consciência usa a matéria e a energia potenciais para manifestar a criação. Consciência é Deus. Matéria e energia potenciais são Maya e Avidya. São chamadas de Avyaktam. Assim, Paramesha Shakti. Aqui gostaria de introduzir mais alguns termos técnicos. Estamos realmente entrando no Vedanta. Espero que você esteja intelectualmente preparado para isso. Muitos voltam para Bhakti Granthas ou Puranas, Bhagavatam, etc., onde não precisam pensar, onde as lilas de Sr. Krishna são comentadas. Ele roubou manteiga, ele fez isso, ele fez aquilo. As pessoas podem apenas ouvir, e dormir ou acordar também, derramar algumas lágrimas. Está tudo bem. Todos nós temos que passar por esses estágios. Talvez. Agora, essas coisas se foram. Nossa Bhakti agora é indagação. A Bhakti emocional se foi. Aqui falamos sobre Bhakti intelectual, que é indagar sobre o Deus real, com a ajuda das escrituras védicas. Portanto, esta fase será intelectual. Você deve estar pronto para uma discussão diferente. Shakti significa poder infinito. Geralmente traduzem-no como onipotência. Fala-se de muitos poderes, mas no Vedanta 2 poderes são destacados, e eles são chamados de Vishepa Shakti e Avarana Shakti. Ambos pertencem a Avyaktam, que às vezes é chamada de Prakriti. Maya Dhyaksena Prakriti Suyate Sacharacharam Hetunanena Kaunteya Jagadviparivartate. Sr. Krishna disse, no 9º capítulo, 10º verso. Vishepa Shakti significa o poder de colocar para fora o cosmos, por assim dizer. Manifestar o cosmos a partir do Avyaktam ou Prakriti não manifesta. Esse poder de manifestação ou de colocar para fora é chamado Vishepa Shakti, que está presente no Avyaktam. E a segunda Shakti é Avarana Shakti, que significa poder de ocultação, poder de encobrimento, a causa da ignorância. Portanto, a ignorância humana já está presente em Avyaktam. Não é que adquirimos ignorância quando nos tornamos de maiores. Adquirimos ignorância quando completamos 18 ou 21 anos. Não. A auto-ignorância já está presente no Avyaktam e é chamada de Avarana Shakti. Essas 2 Shaktis afetarão nossa vida, então devemos entendê-las. A função de Vikshepa Shakti é colocar para fora, projetar o universo. O que significa que não apenas o universo, mas também nosso corpo e mente são colocados para fora, vindos de Avyaktam. É assim que obtivemos este complexo corpo, mente e sentidos. Tudo por causa de Vishepa Shakti, de Avyaktam. E de acordo com o Vedanta, Avyaktam coloca para fora uma criação que não é absolutamente real. Ele projeta uma criação irreal, que anteriormente chamamos de Mithya. Você deve se lembrar dessa palavra. Portanto, um Mithya Prapancha, este Avyaktam projeta, governado pela lei do karma. E depois que o mundo é projetado, o corpo e a mente também são projetados. Todos os seres vivos vêm à existência. O corpo está lá, a mente está lá, os órgãos dos sentidos estão lá. As experiências do mundo tornam-se possíveis. Então, quando entramos no mundo e começamos a experimentá-lo, a Avarana Shakti de Avyaktam torna-se operacional. O que a Avarana Shakti faz? Ela oculta um fator muito importante, o fator referente à natureza de Anatma, o universo, e o fator referente à natureza do Atma. A diferença entre Atma e Anatma é completamente ignorada por nós. Por causa disso, o fato de que o universo é irreal também é ocultado. A irrealidade do universo é ocultada pela Avarana Shakti.
Assim, Vishepa Shakti projeta um mundo irreal e Avarana Shakti oculta a irrealidade do universo irreal. Portanto, não sabemos que este universo é irreal e nós o consideramos real. E é uma noção tão forte que, quando o Vedanta diz isso, toda a humanidade fica realmente furiosa com o professor vedântico. Não apenas os leigos, mas também muitos sistemas filosóficos. Sankhya, Yoga, Nyaya, Vaisheshika são fortemente contra este ensinamento vedântico, porque, segundo eles, o mundo é tão real, e você diz casualmente que o mundo é irreal e projetado. O Vedanta pode dizer isso, mas nós não aceitamos isso, declaram eles. Isso também é a glória de Avarana Shakti. E para compreender Vikshepa Shakti e Avarana Shakti de Avyaktam, a semente do universo, o Vedanta dá como exemplo uma experiência cotidiana comum. Já falei sobre isso antes, precisamos nos lembrar. Nosso próprio sono, ou Nidra, é o exemplo. O estado de sono profundo também possui dois poderes, Vikshepa e Avarana Shakti. O papel de Vikshepa Shakti é que nosso sono profundo é perturbado pela projeção de um mundo irreal de sonho. Assim, a Vikshepa Shakti de Nidra projeta um mundo irreal de sonho quando dormimos. O mundo dos sonhos é um mundo completo. Panchabhutas estão lá, continentes estão lá, sol, estrelas, rios, montanhas, variedades de seres vivos e assim por diante. E nós mesmos obtemos um corpo físico especial e irreal no sonho irreal. Porque o corpo físico original está deitado na cama. Operamos um corpo físico especial e irreal no sonho. Assim, temos um corpo irreal, órgãos sensoriais irreais, um universo irreal, tudo projetado por Vikshepa Shakti de Nidra. E não basta criarmos este universo, temos que entrar nele e passar por experiências também, com a ajuda do corpo onírico, órgãos sensoriais oníricos, óculos oníricos, dentaduras oníricas, aparelho auditivo onírico, smartphone onírico, etc. Tudo o que operamos. Essa é a Vikshepa Shakti. Mas a tragédia é que, no momento em que entro no sonho, a Avarana Shakti assume o controle, e sua função é lançar um feitiço. Fico enfeitiçado. E o que ela faz? O fato do sonho ser apenas um sonho, e portanto irreal, é encoberto. O caráter onírico do sonho, a irrealidade do sonho, é ocultada pela Avarana Shakti de Nidra. O que significa que, uma vez que me torno um sonhador, nunca me considero um sonhador. Eu não encaro o mundo dos sonhos como um sonho. Alguns de vocês devem se lembrar da minha afirmação favorita. Para um sonhador, o sonho não é sonho no sonho. É como se ele estivesse na vigília. Ele está vendo um mundo real. O mundo não está dentro dele. O mundo está fora. E o mundo também sobreviverá à sua morte. E mesmo que o guru do sonho venha e conte, ele discutirá com o guru do sonho e nunca admitirá que é um sonho. Para ele é real. Esse é o papel e o poder de Avarana Shakti. Portanto, o Vedanta diz que a mesma Adamancia está presente para toda a humanidade. O Vedanta diz que Prakriti projeta um universo irreal com a ajuda de Vikshepa Shakti. E Avarana Shakti nos leva a concluir erroneamente que este universo tangível e visível é real. E nenhuma quantidade de súplicas do Guru os convencerá de que tudo isso é mera projeção. Tudo Maya Karyam. Especialmente quando estamos enfrentando tantos problemas, como quando as pessoas estão lutando contra um vírus. Se eu disser a elas, isso tudo é uma projeção irreal de Avarana Shakti, eles me darão um soco no nariz. Então o Gnani é muito cuidadoso. Ele nunca conta isso em qualquer lugar. Krishna aconselha, Na buddhi bhedam janayet. Nunca conte todos os fatos a todas as pessoas. Conte apenas aos escolhidos que se aproximam de você em busca de libertação. E agora estamos publicando isso no site e tudo mais.
Eu não sei se isso está certo ou errado. Os ortodoxos não aceitarão que eu conte todas essas coisas, discutindo Vedanta abertamente, porque isso perturba muitas pessoas. Bem, de qualquer forma, vou contar, esperando que você esteja pronto. Assim, Vikshepa Shakti projeta este mundo irreal, e Avarana Shakti encobre esse fato. Portanto, concluímos que este mundo é muito, muito real. Este corpo é muito real, nossas experiências são reais e assim por diante. E por causa dessa convicção, caímos em confusão, problemas e samsara. Então, Vikshepa Shakti e Avarana Shakti pertencem a Avyaktam, ou Prakriti. E a própria Prakriti pertence a Bhagavan. Quem é Bhagavan? Bhagavan é o princípio consciência. Abençoada pela consciência, Prakriti evolui em criação. E quando digo que a consciência abençoa, a bênção não é um trabalho realizado pela consciência. Apenas significa que, na presença da consciência, Prakriti faz tudo. Assim como quando a vida está presente no corpo, muitas coisas acontecem. Não que eu esteja pensando, digerindo, respirando conscientemente. Basicamente, o corpo está vivo, permeado pelo princípio vida, e muitas coisas acontecem automaticamente, governadas por leis bioquímicas. Em Prakriti, todas as leis estão embutidas. Essa Prakriti está viva, abençoada pelo princípio consciência. Isso é o que Krishna disse na Bhagavad Gita, Maya Adhyakshana. Esta consciência está ali, está presente. E em sua presença, Prakriti Suyate Sacharacharam. A própria palavra Suyate, Shankaracharya, usa aqui também. Assim, Paramesha Shaktihi, o poder de Bhagavan, é chamado de Avyaktam. Eu posso continuar e continuar. Eu tenho que me controlar, caso contrário este verso vai demorar várias semanas. Então, o próximo é Anadya Vidya. E na próxima linha, Maya. Portanto, este Avyaktam tem dois títulos, Maya e Avidya. Quando você usa a palavra Maya, dois fatores são destacados: o poder de projeção e o poder criativo. Maya corresponde à macroprojeção total e Vikshepa Shakti, o poder criativo. Enquanto que a palavra Avidya é mencionada do ponto de vista da projeção Shariram, projeção do nosso próprio complexo corpo, mente e sentidos, e de Avarana Shakti. Porque somente em nossa mente experimentamos nossa Avarana Shakti. Por causa disso, todas as questões emocionais. Nossa mente está sob o domínio de Avarana Shakti. E o Guru, através de cada uma de suas palavras, está atacando essa Avarana Shakti. Então, descobrir. A cobertura é Avaranam. O que é autodescoberta? Quando o professor remove a cobertura, Ajnana Timirandhasya, Jnananjana Shalakaya. Shalakaya é a agulha do cirurgião, mergulhada em Jnanam. Jnananjana Shalakaya. Shalakaya, ele remove essa catarata, essa Avaranam. Isso se chama dispensar a capa. Quando o professor dispensa a capa, o aluno descobre. Qual é a descoberta? Eu sou a consciência, a única realidade. Tudo o que eu experimento é o universo irreal, que parece ser real apenas por tomar emprestado a minha realidade. E, portanto, do ponto de vista do poder de projeção macro, a palavra Maya é usada. E do ponto de vista do poder de ocultação micro, a palavra Avidya é usada. Avidya significa ocultação, ignorância. Maya significa projeção. Maya é derivada da raiz Ma e está presente na segunda, terceira e quarta conjugações. E o significado comum da palavra Ma é medir ou conhecer. Mas também existem outros significados. Um dos significados é projetar, exibir ou mostrar. Por isso, é chamada de Maya,
Maya exibe o mundo. Ou Bhagavan exibe o mundo através de Maya. Tanto Kartar Vyutpati quanto Karana Vyutpati. Mati iti Maya. Ou Mati Anya iti Maya. Maya projeta o mundo. Ou Bhagavan Atma projeta o mundo através de Maya. Ambas as afirmações estão corretas. Portanto, Paramesha Shaktihi, Anadi Avidya. O adjetivo Anadi é muito importante. Não podemos falar sobre o início de Avyaktam ou Maya ou Avidya sem início. Avyaktam, Maya, Avidya. Nas escrituras, Avidya e Maya são frequentemente usadas de forma intercambiável. Mesmo que façamos a diferença convencional, é claro que é apenas uma diferença convencional. Às vezes, no lugar de Maya, dizem que Avidya projeta o universo. E no lugar de Avidya, dizem que Maya cobre a realidade. Ambas existem. Anadi Avidya. E então, na segunda linha, vem a palavra Maya. Vou usar essa palavra. Suthyaiva Maya. Assim, 4 palavras. Avyaktam, Shaktihi, Avidya, Maya. Essas 4 palavras são sinônimas. Relacionam-se com o cosmos em forma de semente. Sua natureza essencial é matéria inerte. Matéria fundamental que contém até energia em forma potencial. Então, Maya é a 4ª palavra. E então, voltaremos à primeira linha. Trigunatmika é uma palavra carregada. Trigunatmika significa que este Avyaktam ou Prakriti possui 3 gunas, Sattva, Rajas e Tamas. Guna, neste contexto, não deve ser traduzido como atributo. Deve ser traduzido como 3 fios ou ingredientes. Os 3 gunas juntos formam Avyaktam, como uma corda de 3 fios. Cada fio não é um atributo, mas um componente. Portanto, 3 gunas, que são os componentes de Avyaktam. Por que esses 3 gunas são mencionados? Estudantes da Bhagavad Gita se lembrarão dessas coisas. Geralmente, estudamos textos escriturais avançados somente após estudar Bhagavad Gita. Vivekachudamani é geralmente estudado após a Bhagavad Gita. O capítulo 14 da Gita fala sobre os 3 gunas e suas funções. Sattvaguna representa a faculdade de saber, que é experimentada por todos os seres vivos, especialmente os seres humanos. Com a mente e Jnanendriyani eu posso saber. De fato, eu posso conhecer a realidade suprema. Assim, Sattvaguna é muito importante. Maya é muito importante. Sempre degradamos Maya e a criticamos. Devemos lembrar que a libertação só é possível por causa do Sattvaguna de Maya. Eles o chamam de Vidya Maya. Portanto, a faculdade de saber não estará presente no momento do Pralayam. Ela estará presente em forma potencial. A faculdade de saber potencial é chamada Sattvam, ou Sattvaguna. Similarmente, Rajoguna representa a faculdade de fazer, onde usamos nosso Karmendriyani, onde agimos. No momento de fazer, não sabemos. Não estamos sabendo nada quando estamos limpando a mesa. Você está apenas fazendo um trabalho. Não está sabendo nada de novo. Para isso, você precisa usar a faculdade de saber. Assim, a segunda é a faculdade de fazer, Rajoguna. E a terceira é Tamas. Quando estamos cansados de ambos, saber e fazer, digamos que estamos lendo por horas, ou que estamos trabalhando por horas, então ficamos cansados. E assim precisamos de descanso, para que possamos nos recuperar e trabalhar ou aprender novamente. Isso significa que precisamos da faculdade de recuperação, que é a faculdade de descanso, que é a faculdade de dormir, que é a faculdade de inércia. Tornamos inertes, por assim dizer. E isso é chamado de Tamogunaha,
a faculdade de repouso. O sono é muito importante. Atualmente, pesquisas estão em andamento sobre o sono e quais são os problemas causados pela privação do sono. Um guna muito importante. Até mesmo Bhagavan, durante o Pralayam, usa Tamoguna para descansar por algum tempo. Assim, as faculdades de conhecer, fazer e descansar estão presentes nos seres vivos. Essas três faculdades estão potencialmente presentes em Avyaktam. Portanto, é chamado Trigunatmika, consistindo em três componentes: Sattva, Rajas, Tamamse. Triguna Atmika. Atma aqui significa Swarupam. Trayaha, Gunaha, Atma, Swarupam. Yasyaha, Sa. E então, Para. Para significa o superior. Assim, um Avyaktam é chamado de superior, porque é a causa do universo. O universo é chamado de Vyaktam, o manifestado. Como o imanifesto é a causa e o manifesto é o efeito, é como pais e filhos. Os filhos têm uma dívida com os pais desde a sua chegada ao mundo. Portanto, Karanam, a causa, deve ser respeitada. Devemos ser gratos. Em nossa cultura, os filhos devem respeitar os pais, sejam eles quais forem. Eles podem ser educados, sem educação, seja o que for. Ele ou ela é um pai ou mãe. Esse status é suficiente. Devemos fazer namaskara regularmente para nossos pais. Se eles estiverem por perto, fazemos namaskara diretamente. Caso contrário, o dia deve começar com namaskaram em oração. Bem, de qualquer forma, são todas notas à parte. O ponto que quero enfatizar é que, em qualquer caso, os pais devem ser respeitados. E Avyaktam é considerado Para, superior, sendo a causa. E o universo é Apara, inferior, sendo o efeito. Então, a próxima palavra na segunda linha é Karya Anumeya. Como Avyaktam, a semente é imanifesta, ela não está disponível para percepções sensoriais, porque a função do órgão sensorial é apenas distinguir uma coisa da outra. O olho distingue uma forma de todas as outras formas. Além disso, ele distingue cores diferentes. Similarmente, os outros órgãos distinguem som, cheiro, paladar, etc., de outros. Portanto, nossos órgãos sensoriais só podem diferenciar, e Avyaktam, sendo indiferenciado, os órgãos sensoriais nunca podem conhecê-lo, acessá-lo. É por isso que, se você quiser saber como era antes da criação, como será o universo, qual é a melhor maneira de saber isso? Vá dormir. Então, os órgãos sensoriais não estão funcionando. Nenhum órgão está funcionando. Tudo está resolvido. Sono e Pralayam, ambos são semelhantes. O sono é chamado de Dainandina Pralayam. Pralayam, experimentado diariamente. Esse vazio não é um nada. O Shunyavada budismo concluiu que no sono há Shunyam. Shankaracharya diz que o vazio não é Shunyam, mas sim o universo inteiro em Avyaktam. E como é sensorialmente imperceptível, Shankaracharya diz Karya Anumeya, esse estado de singularidade. Segundo os cosmólogos, esse estado de singularidade é um estado de ausência de informação. Você pode apenas inferir que deve haver algo. Não sabemos o que é, mas há algo. Por que dizemos isso? Porque somente de algo surge a criação. Portanto, não é Pratyaksham, mas é Anumeyam. Anumeyam significa inferível ou presumível. Arthapati Anumana Prananena. E como você presume? Qual é a base para a presunção? Se sem qualquer base você presumir ou inferir, isso se tornará mera especulação. Suponha que eu diga, ontem à noite choveu. E você pergunta, como você sabe? Você não dormiu? Ou presenciou? Não, eu dormi profundamente e nunca experimentei chuva noturna em primeira mão.
Mesmo assim eu digo, houve chuva. Assim, se eu simplesmente fizer essa afirmação sem raciocínio, ela se torna especulação. Mas se eu disser isso com base em algum fato, isso se tornará conhecimento. Por exemplo, mesmo que eu não tenha testemunhado a chuva durante a noite, se de manhã eu vir que as estradas estão cheias de poças d'água, o que não pode ser produzido pela atividade humana, então, com base nesse efeito da chuva, isto é, das poças d'água, quando eu faço essa afirmação, ela se baseia em conhecimento. Embora ainda seja um anumanam, ela é apoiada por um karanam, uma base. Assim, com base em um karyam, que é um efeito, as poças d'água, o karanam pode ser pensado, deduzido. Similarmente, com base no karya prapancha, com base no universo, a ciência presume que, antes do Big Bang, tudo isso devia existir em forma potencial. E nós acrescentamos, não apenas a matéria, até mesmo a consciência devia existir em forma potencial. Potencial significa em uma forma não funcional. Os cosmólogos falam apenas de matéria. Eles falam de lei da preservação da matéria. Mas o Vedanta diz, não apenas a matéria é preservada, adicionamos consciência também. Portanto, antes do Big Bang, não apenas a matéria estava em forma potencial, mas também a consciência estava em forma não funcional. Por exemplo, vivenciamos o estado de sono profundo. Não apenas nosso corpo não é funcional, mas nossa consciência também. Durante o sono eu não digo, eu sou um ser consciente. Portanto, a consciência não está ausente no estado de sono profundo. Ela está apenas não operacional. Similarmente, antes do Big Bang, não havia apenas matéria em forma potencial, seguindo a lei da conservação da matéria e da energia. Até a consciência estava lá em forma não operacional. Essa consciência é chamada de Atma. Então, Karya, Anumeya, Maya e Maya Shakti, Sudhiya Iva. Essa especulação ou essa presunção deve ser feita não apenas com a ajuda do intelecto. Se você fizer cosmologia apenas com a ajuda da ciência moderna, nunca chegará a uma resposta clara. É por isso que existem tantas teorias de criação. A mais recente delas é a teoria M. E eles mesmos dizem que chamam de teoria M, mas o que significa M, ninguém sabe. De alguma forma a palavra surgiu, teoria M. Portanto, eu concluo brincando. Yan Brahma Varunendra Rudra Marutaha. Brahma usou a teoria M para esta criação. O que quero dizer é que você terá infinitas especulações sobre a criação. De fato, o estudo da cosmologia no segundo capítulo do Brahma Sutra, segunda seção, Tarikapada, é tão elaborado. Vyasacharya e Shankaracharya analisam muitas teorias da criação e concluem que nenhuma delas se sustenta, porque os proponentes usaram apenas o intelecto. Mero intelecto nunca saberá ou compreenderá o que existia antes da criação. Portanto, nossa tradição diz, use o intelecto, não jogue fora, mas use o Shastram também. A pessoa que usa Shastram e o intelecto é chamada Suddhi. E por tal pessoa, usando dois Pramanans, da lógica e Shastra, no segundo pada, todas as lacunas lógicas Shankaracharya mostra. Assim, as falácias lógicas da lógica pura são lógica e claramente mostradas no segundo capítulo do segundo pada. Lógica pura significa Shastra Shushka Tarika, sem Shastra. E Shankaracharya diz que a única cosmologia que será convincente é a cosmologia védica, que apresenta o que estava presente antes, não apenas como matéria em forma potencial, mas também como consciência. Esta consciência-matéria, ou mistura avyaktam, em forma potencial, é chamada de Bhagavan, Ishvaraha. Detalhes veremos na próxima classe. Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya
Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti.